Bom, vamos falar de Baltimore. Tô com a minha colinha aqui. Não vamos precisar muito dela hoje, porque hoje a gente vai fazer conta novamente. E a gente vai acabar usando mais o meu computador, a minha tela aqui. Eu queria ter gravado o vídeo antes, peço até um pouco de desculpas aí pra quem tá assistindo. Mas eu confesso pra vocês que eu ia gravar vídeo depois do jogo contra Pittsburgh, porque seriam dois jogos divisionais, e eu ia comentar sobre os dois. Sobre como essa defesa podia estar melhorando, esse ataque podia estar melhorando, como o Baltimore poderia estar se virando. Mas aquele jogo contra os Steelers eu ainda não consegui digerir tudo que aconteceu. A gente foi prejudicado, por mais que a gente não tenha jogado bem no começo do jogo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo a gente jogou melhor e a gente teria que ter saído com a vitória se os árbitros tivessem feito o básico, que é fazer o trabalho deles. Mas a gente foi muito prejudicado e eu fiquei uns 3 dias digerindo isso. Depois a gente venceu o Bengals, eu falei assim, vamos falar porque pelo menos a gente vai colocar um parâmetro aí do que Baltimore pode fazer para classificar, como é que tá a tabela. Lá atrás eu falei que Pittsburgh tinha uma tabela mais difícil do que a de Baltimore. Mas agora as coisas inverteram, porque Baltimore pegou sequência fácil, Baltimore venceu os Bears, que não é uma sequência fácil, os Bears estão brigando por playoffs, mas depois dos Bears a gente pegou Miami, Vikings, Browns e Jets, e a gente conseguiu 4 vitórias contra adversários teoricamente mais fáceis, 5 se você for contar que a gente venceu o Bears, que não é fácil, mas a gente conseguiu 5 vitórias seguidas. Depois a gente perdeu pro Cincinnati Bengals, que pra mim foi um dos piores jogos do ano, assim, quando o Baltimore tá completo, com o time completo, o Baltimore teve um jogo muito ruim. A defesa foi boa, a defesa conseguiu neutralizar o Joe Burrow durante o primeiro tempo. A gente limitou o Joe Burrow a fazer, se eu não me engano, 5 field goals no começo. Eu acho que o Cincinnati começou o jogo com 12 pontos ou 15, mas o ataque não fluiu. O Lamar Jackson jogou mal, o jogo terrestre não jogava bem, as chamadas eram sempre ruins, e a gente perdeu o jogo, assim, foi algo bem feio aquele jogo. E aí eu falei assim, a gente vai pegar os Steelers, vamos ver se a gente pelo menos dá um gás. E a gente começou o jogo do mesmo jeito, o ataque começou o jogo do mesmo jeito que antes, só que a defesa começou jogando muito mal. Eu acho que contra os Steelers o ataque jogou mal no primeiro tempo e a defesa também. Mas depois, o senso de urgência de Baltimore, e principalmente Lamar Jackson, fez Baltimore voltar pro jogo. Eu acho que depois daquele touchdown que foi um erro claríssimo da defesa, em que a pressão vem no Rodgers, que se eu não me engano foi uma blitz, e ele passa a bola pro running back e o running back tá com o caminho livre ali. Então, tipo assim, foi algo muito mal chamado, a defesa tava muito mal posicionada, e depois daquilo lá, os Steelers abriram uma quantidade de pontos, se eu não me engano foram 2 pós de bola, e aí o Lamar Jackson percebeu, eu tô jogando dentro de casa, a gente precisa classificar pros playoffs, a gente precisa dar um gás aqui. E aí o Lamar Jackson começou a jogar melhor, começou a correr com a bola, teve o primeiro touchdown terrestre depois da lesão, e o Baltimore começou a jogar melhor. Mas a arbitragem acabou aprontando contra a gente, né? Aquele touchdown do Isaiah Likely foi touchdown. Eu vi muita gente falando que muitos comentários falando que lá foi um touchdown. Aquela interceptação do Aaron Rodgers que o juiz voltou e, sabe, aquilo lá foi interceptação. Muitos falaram que foi passe incompleto, mas não foi. A do Travis Jones, eu também tenho muita gente falando que aquilo lá não foi falta. Então, foram 3 lances cruciais que atrapalharam o Baltimore. E a gente perdeu dentro de casa, não dá pra ficar chorando, até porque os Steelers acabaram jogando bem. A defesa conseguiu forçar o Lamar Jackson, sacar o Lamar Jackson na última bola do jogo. Mas a gente foi prejudicado naquele jogo. Foram 3 erros de arbitragem cruciais que poderiam ter mudado o rumo do jogo. E aí a gente volta a falar sobre o jogo contra os Bengals. A gente jogou melhor. Tá que a gente enfrentou um time que tava quase matematicamente desclassificado dos playoffs. Mas ainda assim a gente mostrou, sabe? O Joe Burrow, realmente até o Joe Burrow falou que ele não jogou bem. O Ja'Marr Chase talvez teve um dos piores jogos contra os Ravens. Mas a gente tem que olhar o copo meio cheio. O Joe Burrow foi pressionado. O Ja'Marr Chase estava sempre com o cornerback colado nele. Então a gente conseguiu jogar melhor. E eu acho que muito desses erros do Joe Burrow, muitos desses erros do Cincinnati Bengals veio para a parte da nossa defesa. Eu acho que a nossa defesa jogou muito bem contra o Cincinnati, que era uma defesa que já tinha jogado muito bem no primeiro jogo contra o Cincinnati e acabou cansando porque o ataque não fazia pontos. Mas o ataque contra os Bengals eu também ainda senti meio devagar. Acho que o Lamar Jackson poderia ter jogado melhor, mas eu senti que o nosso jogo terrestre está melhorando. Derrick Henry, o Keaton Mitchell está tendo uma temporada sensacional. E a gente venceu.
E assim, pra mim, defensivamente, não é porque a gente tomou 0 pontos de um time que tava desanimado, mas foi o melhor jogo defensivamente da temporada porque a gente teve big plays, a gente forçou turnovers, a gente sacou. E aí a gente vai falar sobre esse campeonato que vai vir a partir de agora, que é Steelers versus Ravens até o final da temporada. Lembrando, os dois times hoje Baltimore tá 7-6, os Steelers tá 8-6, né? E cada um tem 3 jogos para jogar. Se pensando teoricamente de uma forma Ravens, né? Vamos pensar pelo Ravens, que o Baltimore vence os 2 jogos, os Steelers vencem os 2 jogos, e no último jogo Baltimore consiga vencer os Steelers fora de casa. Os dois times vão estar 10-7 e os dois times vão estar 4-2 dentro da divisão. Cada um ganhando um de cada e os dois vencendo o Cleveland Browns. Cada um perdendo o jogo para o Cincinnati Bengals. E aí Baltimore classificaria por causa da tabela, a dificuldade da tabela. Baltimore ano passado ganhou a divisão, então Baltimore pegou muitos times, todos os times que venceram a divisão, né, na AFC. Então a dificuldade do calendário faria Baltimore classificar. Mas isso imaginando que os Ravens vencessem Packers, vencessem Patriots e que os Steelers vencessem Detroit. Os Steelers pegam os Browns, eu acho que eles vão vencer. Mas a gente imaginando que todos eles venceriam os seus jogos até a última rodada e Baltimore venceria o jogo. Só que a gente tem que olhar de uma forma mais realista. E uma forma mais realista vai ser uma análise que eu farei através dos meus conhecimentos táticos. Não, eu vou pelo achômetro mesmo do que pode acontecer. Baltimore pega o New England Patriots e o Pittsburgh pega o Detroit Lions. Eu imagino que o Detroit vença o Pittsburgh Steelers. Eu não sei se o TJ Watt volta, mas Detroit também está brigando pela divisão e eu acho o Detroit um time muito forte para ficar fora dos playoffs. Então eu vou palpitar no Pittsburgh. Em relação ao New England, cara, é muito difícil, mas eu vou palpitar pelo momento. New England perdeu o jogo contra os Bills, então talvez seja um timing perfeito pra gente vencer New England depois de ter perdido um jogo que eles estavam vencendo de 21-0 contra os Bills e eles perderam o jogo. Então talvez seja a hora do Baltimore mostrar sua força e vencer no New England. Então eu vou apostar em Baltimore, apesar de que New England é favorito. New England hoje é líder da sua divisão e tá jogando futebol americano melhor que de Baltimore. Finalizando essa rodada 16, a gente vai para a rodada 17, onde Pittsburgh pega o Cleveland Browns. É um jogo divisional. Browns ano passado com o James Winston conseguiu vencer os Steelers num jogo lá que foi muito importante para Baltimore ganhar a divisão. Mas eu vou postar em Pittsburgh aqui, tá? Baltimore e Green Bay. Eu vou postar em Green Bay, tá? Acho que a gente tem uma chance muito grande de ganhar esse jogo se o ataque começar a funcionar. Até porque o Micah Parsons, ele se machucou, então talvez o Lamar Jackson tenha mais tempo de passar a bola. O Lamar Jackson vai ter mais tempo de passar a bola, porque o Micah Parsons era o cara que mais pressionava na NFL. Então a gente tem um mundo aqui, mas eu vou colocar como se Green Bay vencesse esse jogo. Apesar que, se eu fosse chutar pelo meu coração, eu chutaria que Baltimore conseguiria ganhar esse jogo. Mas eu tô indo pela lógica. E no jogo final, eu acho que Baltimore vence os Steelers. E aí, Baltimore fica com 9-8. Steelers fica com 9-8. Mesma coisa, campanha com a divisão. Campanha na divisão, 4-2, 4-2. Baltimore vai para os playoffs com um calendário mais difícil. Disso, Baltimore pegaria, acho que Buffalo, se for chutar assim pelos meus chutes aqui, pelas minhas cabeças aqui, pelo que eu pensei, a gente enfrentaria Buffalo, porque eu acho que Buffalo não deve ganhar a divisão, New England deve ganhar. Então, e aí Buffalo, Josh Allen, a gente viu ano passado, a gente perdeu, mas, vamos lá. É difícil, até porque a gente tem que vencer os Steelers fora de casa. A gente precisa vencer os Steelers de qualquer forma. Se Baltimore perder os 2 jogos contra os Patriots se Baltimore, vamos fazer aqui, mas eu acho que Baltimore desclassifica. Vamos imaginar que Baltimore perde para New England
perde pros Packers e vence Pittsburgh. Pittsburgh classifica, porque Pittsburgh fica 9-8 e Baltimore fica 8-9. Então a gente precisa ganhar de um desses jogos que não são difíceis. É igual eu falei, New England vem de uma derrota dura contra Buffalo, que expôs um pouco das dificuldades, não. Dos problemas que o time tem. E o Packers perdeu um de seus wide receivers principal, que é o Watson, e perdeu o seu principal defensor. Então, e Lamar Jackson é muito bom no final de temporada. Eu tô sem o Pro Football Reference aqui, porque ele caiu, não sei o que aconteceu, mas o Pro Football Reference tá fora do ar. Mas eu vi uma história de que o Lamar Jackson, nos 15 últimos jogos, da partida 15 até 18, o Lamar Jackson não perdeu nos últimos anos. Então, assim, o monstro tá chegando. Vamos torcer pro monstro conseguir vencer esses jogos. A gente torce pra gente ganhar os 3 jogos, ficar mais tranquilo, porque a gente vai 10-7 e eu imagino que Pittsburgh perdendo para Detroit, a gente não precisa ganhar pelo calendário mais difícil, mas é possível. O que eu acho que vai dar. Eu acho que a gente consegue ganhar deles lá. A gente quase ganhou deles mesmo jogando muito mal. Às vezes na última rodada a gente com um jogo mais fluido a gente consegue ganhar. Mas esse ataque tem que começar a jogar melhor. O Lamar Jackson tem que começar a jogar melhor. Então é isso. Go Ravens!